Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Caruso. De volta agora, depois de um longo período sem gravar os vídeos por conta da pandemia. A gente trouxe aqui hoje um assunto que é bastante procurado na Caruso, que é uma das nossas grandes experiências, falar sobre o Cigar Expedition na Amazônia, onde a gente pega um período da semana e leva de 10 a 15 casais para passar essa semana, esse período com a gente lá, fumando charuto à vontade, curtindo no meio da selva. E eu trouxe aqui hoje o Eduardo Marçom para falar sobre isso, porque ele acabou de voltar dessa experiência com a gente, e o André, que também estava lá. E antes de começar esse vídeo, eu queria só pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Se vocês gostarem do vídeo, deem um like e acompanhem a gente daqui para frente, que vai ter muita experiência legal. Edu, seja bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado, André. E realmente, como você falou, que experiência fantástica, né? Primeiro, você viveu uma experiência no meio da selva amazônica, né? Eu não tinha a menor ideia, foi a primeira vez que eu tive naquele ambiente, uma coisa de outro mundo, assim, um hotel realmente encravado num dos lugares mais belos da Amazônia, que é em frente ao arquipélago de Anavilhanas. Uma coisa realmente que me marcou muito. É uma coisa que eu gosto muito, essa história de floresta, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar em loco. Pois é, eu nunca fui. E aí uma das coisas que eu queria perguntar para você que foi, primeira dúvida, assim, tem muito mosquito? Essa é uma das vantagens ali o hotel fica no Rio Negro, né? E o Rio Negro, por sua característica ali de ser uma água muito ácida, ela não permite a procriação de mosquito. Então você imagina só, você está no meio da selva e não tem mosquito, não tem pernilongo, não tem barulho, zumbido, nada. É uma coisa inacreditável. Você vê uns 10 jacarés, cobra, tudo, mas não vê mosquito. Então. Aí, aliás, um dos passeios mais legais que tem é à noite sair naquelas voadeiras, aqueles barquinhos a motor, e os guias com faroletes caçando os animais da vida noturna selvagem lá da Amazônia. Isso é impressionante até, né? Pra mim, uma das coisas que mais me chama atenção, você tem os guias locais, né, que moram ali. Então você tá, sei lá, X metros de distância à noite, que você não consegue ver nada, e o cara consegue enxergar um animal, e aí você chega com a voadeira perto ali, nem de perto às vezes você consegue enxergar, mas quando você olha direito tem uma cobra em cima de uma árvore no meio do nada, e o cara consegue achar isso. O guia que já tem aquele olho clínico, ele bate... Até brinquei com o hotel, que eu falei, deve ser de pelúcia, é certeza que o hotel deixa lá alguns animais, porque é impressionante. E aproveitando que você está falando, André, quando a gente fala literalmente no meio da selva, é literalmente no meio da selva. Quanto tempo demora para chegar lá? Como é que chega? Como que você pode ir? Explica isso pra gente. Então, bacana. A gente essa sexta edição que a gente acabou fazendo, todo ano a gente executa essa viagem. Então é literalmente no meio da selva. Você sai, né, de São Paulo, Guarulhos, você vai para Manaus, são 3 horas e 40 minutos de voo aproximadamente. Até Manaus. Até Manaus. E aí a gente ficou um dia em Manaus, então tem um hotel em Manaus, chama Vila Amazônica. A gente ficou lá um dia, então a gente foi jantar fora, a gente, né, ficou ali um pouco em Manaus, charuto, obviamente, ao lado do teatro, né, que é muito bonito, até por sinal estava fechado devido à pandemia, aquele clima ameno de 48 graus. É um clima bastante umidade, né? Muita umidade, então pra gente sofre um pouquinho ali, mas depois vai acostumando. E depois você tem 2 opções para ir pro hotel. Ou você vai de van, que são 3 horas de estrada. A estrada, por sinal, cara, tá muito nova, muito legal. As últimas vezes que eu tinha ido tava meio ruim a estrada, hoje eles estão investindo muito lá. E a segunda opção que o Edu foi, que é o hidroavião. Ah, você foi? O hidroavião, acho que é 25 minutos, 30 minutos de voo. Até um pouquinho mais, porque na ida o pessoal aproveita para fazer uma certa firula lá, então é muito legal. O hidroavião super seguro, é um Caravan, né? E ele sobrevoa, ele sai do aeroporto de Manaus, ele vai até o rio, no encontro das águas do Negro com Solimões. Então
aquela famosa encontro das águas, onde as águas não se misturam, uma água negra, outra barrenta, é uma coisa fantástica. Ele pousa na água, coloca um esqui de cada lado, então você tira a fotografia exatamente na confluência dos dois rios ali. Aí depois ele vai em direção ao arquipélago de Anavilhanas, que é o maior arquipélago fluvial do mundo, né? Aliás, agora segundo, porque parece que descobriram um mais para cima também, lá no mesmo Rio Negro. Mas é uma coisa fantástica, porque aí ele vai sobrevoando, ele dá faz uma rasante perto de algumas praias fluviais, aí ele entra no meio do canal, é uma coisa sensacional. E sobrevoar a floresta já deve ser por si só um negócio... Você vê o tamanho, né? A imensidão. Você vê a imensidão verde, né? Aquela... Coisa sem fim. E para quem pode ter essa pergunta aí na cabeça, não vimos fogo nenhum, porque a gente estava numa região que não está sujeita a essas, não tinha muita fazenda nem nada ali perto, então a gente não teve problema com fumaça, não teve problema nenhum. A Anavilhanas é uma reserva, então você não pode ter muita atividade humana ali, então mais pesquisa, aquela coisa toda. Agora, vimos de tudo, né, André? Vimos jacaré, grande, pequeno, cobra, bicho preguiça, muitos botos cor-de-rosa lá no meio do rio. Coisa esse é perigoso, né? Ah, não, esse é um bicho super tranquilo. É engraçado que tem uma história, né? Tem um peixe, que eu esqueci o nome agora, que o pessoal tem uma história que ele acaba... Se você não tá de maiô, ele pode estar... Ele entra, né, dentro do canal da uretra? Do canal da uretra. Eu já ouvi falar essa história. Então, dá um pouco de traumatizada de entrar ali, mas... Acho que é mais uma tradição ali, existe... Qual que era o nome do... Eu não lembro. Eu também esqueci. Mas assim, você estando ali naquele ambiente... O primeiro que, como você disse, quando o calor é muito grande, chega um momento que você quer entrar no rio, na piscina, onde tiver água para você dar uma refrescada. Né? E fora que a culinária também é sensacional. E eu ia até pedir para o André explicar um pouco isso. A experiência, nesse caso, ela inclui o que, André? A ideia é exatamente isso. Surgiu há uns 7 anos atrás de levar esse grupo, porque a gente começou a perceber que os clientes viajam muito para o exterior e pouca gente conhece mesmo, né, a Amazônia, e nem tinha motivo para conhecer. Então a gente começou a juntar os nossos clientes e falou, poxa, vamos fumar charuto, beber, dar risada e conhecer a selva. Então ela inclui pacote de charutos, as bebidas, a gente tem uma parceria muito forte com a Pernod Ricard, então a gente todas as noites fizemos degustações de bebidas, então teve degustação de Rum Havana Union, teve Glenlivet, Royal Salute, Cognac Martel, então foi... Vocês passaram um final de semana difícil, então? Bastante difícil. Então a ideia é exatamente essa, reunir os amigos, dar risada, beber, jogar papo, conversa fora. Ou seja, não tem nada de programa de índio nesse caso? Não, até engraçado, João, porque, por exemplo, a minha mãe, ela sempre teve medo de animal, medo das coisas, ela não queria ir. E aí ela foi há 4 anos atrás, adorou, amou. Acho que as esposas gostam muito, por sinal, sempre foi o receio dela. Mas é uma viagem sensacional. O próprio hotel tem uma tabacareiazinha, tem um espaço para fumante no meio da mata, que a gente se reúne ali após o jantar, depois do almoço. E é muito legal. E quem quiser ir, como faz? Quanto custa? As passagens de avião é por conta, já estão inclusos? Como que você normalmente organiza isso? O que a gente faz, né? Nosso time trabalha na parte de eventos, a gente deixa a passagem para o cliente, porque tem muita gente que tem milha, que quer ir, tem gente que vai de outros estados, então a gente deixa aberto isso para o cliente, a gente sugere um voo que geralmente as pessoas vão nesse voo. A gente ainda está fechando a data para o ano que vem devido ao Covid, então a gente está trabalhando com a data do ano que vem. O valor depende muito de épocas, porque tem a época da cheia e a época da seca. A gente até chegou um pouco mais seco dessa vez. Na época da cheia, por volta de acho que abril e maio, fica mais... O rio acho que sobe 12 metros, 13 12 a 15 metros, né? Então, é uma coisa impressionante. É impressionante. Então é muito legal isso. Então o valor acaba alternando, mas é muito bacana. Depois a gente pode passar direitinho, né, diretor? A gente passa os valores aqui para quem quiser, buscar a gente, deixa o e-mail para quem se interessar, que será um prazer
recebê-los. Mas eu lembro que ele era um valor bem razoável, considerando, inclusive, que você tem toda a comida, bebida e charutos inclusos aí nessa brincadeira, né? Exato, é exatamente essa. A experiência, o próprio hotel é um valor um pouquinho mais caro, né, vamos chamar assim, então a gente tem uma parceria muito interessante com o hotel, então a gente consegue fazer essas experiências e o cliente pagar um valor inferior e aí fica bom para todo do que ele realmente iria. E aí, o ponto alto também nesse pacote, né, que tem uma quantidade enorme de atividades incluídas, né, porque a gente saiu de barco, a gente saiu para remar, a gente saiu em passeio no meio da selva, a gente saiu nesse passeio noturno, um amanhecer que nunca mais vou esquecer, que eu tirei fotos assim sensacionais nesse amanhecer no último dia. Esse é um passeio bacana, né? Desculpa te interromper, mas você acorda às 4h30, 5 horas da manhã. Isso. E aí você pega o barco e você vai até o meio do lago lá, Eu falei do nada ali, praticamente, mas você chega lá e você vê o sol nascer. Então você vê a movimentação das aves, você vê os animais. E tudo isso super seguro, tranquilo. Super seguro, o cara não tem problema nenhum. E no caso, se eu quiser, por exemplo, fazer a mesma coisa que você fez, pegar o hidroavião, isso já está incluso no pacote ou você teve que contratar, ou o pessoal já oferece? Não, o translado está incluído na van. Né? O hidroavião, eles te oferecem a parte e depende da quantidade de pessoas, porque na verdade você está fretando um avião, né? E aí você divide pelo número de pessoas que estão disponíveis. São 8 pessoas, né? Ele comporta 8 pessoas, então são 4 casais, né? Acabamos fechando em 4 casais. Então ele sai um valor mais justo para as pessoas. E você, como especialista em aviação, é seguro, dá para ir tranquilo? O Caravan é um dos aviões mais seguros do mundo. A empresa também lá de táxi aéreo que opera essa rota aí é uma empresa antiga, tradicional, séria. Ela presta serviço para a Petrobras lá na selva. Então é gente que tem o know-how, tem pilotos muito experientes também. Quando você fala de avião pequeno, sempre dá aquela preocupação adicional. O Caravan não é o caso. O Caravan é um dos aviões mais seguros do mundo, um dos monomotores mais seguros do mundo. Então... Mas o bacana, até brincadeiras à parte, um dos passeios é uma trilha que você faz e o guia explica exatamente uma sobrevivência na selva. Então ele começa a explicar qual que é a folha, o que isso aqui faz, como que você faz o fogo, como que você sobe na árvore. Então ele vai explicando se você se perder... Ele ensina qual o programa, como você fazer um programa de índio, mas exato, se você se perder ali, então você vai saber sobreviver. Então não tem problema, né? Então se tiver qualquer problema com o avião, o pessoal vai saber brincadeira à parte, mas o pessoal vai... Legal. E voltaria ano que vem, Edu? Sem a menor dúvida. Inclusive, essa semana eu estive conversando com eu tenho 2 filhos já casados e tal. Tô pensando em levar a família inteira. Boa. Vamos em 6 talvez o ano que vem. Sem a menor dúvida. E falando em filhos, esse é um programa para casais. Na prática, o hotel tem muita criança, até acho que o hotel, se eu não me engano, recomenda de 6 anos para cima, mas não tem problema nenhum, tem muito casal, muita família. Tem muito estrangeiro também no hotel. Essa era outra coisa que eu ia perguntar. Normalmente o brasileiro não dá muito valor porque a gente tem aqui, né? Então, imagino que lá, por ser no meio da selva, é uma experiência que muita gente de fora deve buscar também, né? Tem bastante. Se eu não me engano, até não posso falar números, mas acho que em torno de 50%, 60% é estrangeiro. Até onde eu sei pela história desse hotel, que ele ficou conhecido, na verdade, por conta de um estrangeiro que veio um dia visitar e depois um dia vocês descobriram que o hotel apareceu no New York Times falando... O cara era um editor do New York Times, né? Exato, exatamente isso. Então, o hotel saiu na capa do New York Times, acho que na parte de turismo. Ai, que legal. E aí foi um sucesso, que ele gostou tanto, que ele quis colocar, e aí as pessoas começaram a procurar bastante o hotel. E hoje ele é referência ali, né? E uma referência... O hotel chama Navilhanas Jungle Lodge, para quem não conhece, né, diretor? Você põe aqui o site deles, para quem quiser, o Instagram também. É um hotel espetacular e tem um fluxo, por exemplo, se você quiser fechar, já acho que até final do ano já está todo esgotado, então é um hotel sensacional. E o ponto alto também é o atendimento. É impressionante, eu fiquei impressionado, você
uma atividade hoteleira é um negócio que você tem dificuldade de mão de obra, né? E você imagina, assim, tá na Amazônia tem mais dificuldade ainda de mão de obra. De jeito nenhum, um atendimento não é só espetacular. Mão de obra, né? Você imagina no meio do meio da selva, você tem tudo para chegar ali, tem uma complicação, tem um fator complicador maior. Olha, eu fiquei maravilhado com o nível do atendimento. A gente era atendido, a gente mal olhava para o lado, tinha alguém para atender a gente, alguém solícito, alguém treinado, alguém com todas as respostas na ponta da língua. Assim, eu fiquei realmente impressionado. Mais algum comentário que vocês gostariam de falar? Acho que não, para quem se interessar será um prazer, né, recebê-los. Acho que a ideia é vamos divulgar depois a data de 2021 e será um grande prazer. Então é isso. Se você se interessou, procure a gente aqui no Caruso Lounge. O André vai passar para você todas as informações que você quiser. Convido todos a participarem e ano que vem vamos estar os 3 juntos lá, se Deus quiser. Com certeza. Sem dúvida. Obrigado a todos por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.